Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, enfim, vários canais simultâneos. Espero que esteja dando certo, que vocês estejam vendo a gente. Vamos também subir o áudio dessa gravação com o professor Henry Crutzen para o podcast desse nosso projeto de extensão. Vocês estão, então, no projeto de extensão Conversas Virtuais sobre a Psicanálise. A gente tem o prazer de conversar com autores e autoras da literatura psicanalítica. Começamos hoje com chave de ouro com Henry Crutzen, que é psicólogo e psicanalista. Ele estudou na Bélgica, na Université Catholique de Leuven, trabalhou num consultório em instituições públicas de saúde mental na Bélgica durante mais de 20 anos, membro da Associação Belga Lectionnement Psychanalytique, membro da IARP, International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, também membro do Grupo Relacional Ibérico Latino-Americano de Psicanálise e Psicoterapia, é autor de vários livros, o Index Referentiel du Séminaire de Jacques Lacan, que é depois eu quero que você me fale um pouquinho rápido desse index, que já ouvi falar muito dele, é um índice de vários termos aí dos seminários do Lacan, importantíssimo, sobre o trauma, psicanálise de transversalidade, estudos de psicanálise relacional, para uma nova definição do espaço clínico, psicanálise relacional. O Henry está radicado aqui no Brasil desde 2001, vive em João Pessoa desde 2006, onde mantém um consultório de psicanálise. Então, depois desse currículo, muito obrigado, Henry. É uma honra, um prazer te receber aqui no canal. A ideia é conversar principalmente, sobre o seu novo livro, Ecopsicanálise para uma ética melancólica de uma ecologia escura. Livro muito impressionante, li vários trechos aqui, todos que eu li, gostei muito, me impressiona muito. Estou com um projeto de pesquisa sobre psicanálise e animalidade, vou falar disso ao longo da nossa conversa, eu acho que tem tudo a ver com o seu texto, mas queria te ouvir. Então, primeiro, muito, muito obrigado, a palavra é sua, apresenta para a gente seu livro, suas ideias, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês sobre esse último lançamento, né? E em relação a uma questão que realmente me preocupa bastante, que é essa questão da ecologia. Então, como é que eu cheguei a trabalhar essa questão da ecologia? Na verdade, isso chegou dentro do percurso que eu estou fazendo a partir do livro anterior que eu escrevi, que é sobre trauma. E eu, então, trabalhei essa noção de trauma a partir de, vamos dizer, de referência mais contemporânea e, de uma maneira, eu diria, quase óbvia, chegou essa questão da ecologia. Por quê? Porque, de repente, eu me encontrei fazendo um trabalho porque ele não terminou, que vai se configurar como uma trilogia do trauma. E esse primeiro volume foi sobre trauma, vamos dizer, é o trauma, como ele se apresenta, eu diria, em nossa clínica psicanalítica de uma maneira mais clássica, através de todas as vicissitudes da história de cada um. Mas, de repente, eu me dei conta que existe outro tipo de trauma, que seria um tipo de trauma do futuro. E esse trauma do futuro ele pode se desdobrar, né, de duas maneiras. A primeira maneira é a situação realmente inquietante do nosso planeta e do que vai acontecer com ela, que é, de uma certa maneira, um trauma do futuro, e no meu livro eu explico como novos sintomas estão aparecendo em função a isso, e a outra parte desse desdobramento, que vai ser o próximo livro que eu vou fazer, já estou ocupando,
é a questão que cada um de nós tem que se deparar, que também, vamos dizer, tem uma influência ligada ao trauma, que é o envelhecimento e a morte. Então, isso vai ser o terceiro livro, não? Duas formas do futuro, né, que traumatizam. Duas formas do futuro. O futuro do mundo, o futuro do corpo. Sim, e dentro desse segundo e terceira parte, eu achei um texto de Freud que realmente, para mim, ficou, como dizer, uma âncora para começar a trabalhar e a elaborar essas questões, como sempre, a partir da referência relacional, que é meu trabalho, mas também com os outros autores mais clássicos da psicanálise. E esse texto de Freud é o texto sobre a transitoriedade. E dentro desse pequeno texto sobre a transitoriedade, Freud ele descreve duas posições, duas atitudes possíveis, mais uma, em relação a essas questões lá da transitoriedade, ou seja, o fato que as coisas passam, né? Ele constrói um tipo de pequeno roteiro lá imaginário, né? Porque esse passeio não existiu, parece que não, né? Mas tinha um diálogo de Freud com Rilke sobre essas questões, e ele diz, bom, tem uma primeira posição que seria, no final das contas, tudo isso vai desaparecer, toda essa beleza vai desaparecer. Não é possível. Não é possível que essa beleza vá desaparecer. Não? E aí ele vai definir uma primeira posição que ele chama de doloroso cansaço do mundo. A segunda posição é a posição de rebelião contra o fato constatado. Esse é o exemplo que eu acabei de dizer. O doloroso cansaço do mundo seria mais uma posição na direção de uma posição melancólica, como dizer, de inércia, de não poder se mexer, de parar os projetos, de estar, como dizer, numa paralisia e uma ausência de ressignificação possível, e então o trauma do meu futuro não pode alcançar esse Durcharbeitung, essa perlaboração necessária para um funcionamento. Do outro lado, a rebelião contra o fato constatado, lá é uma aceleração que vai na direção de uma mudança aparente, mas que é uma falsa mudança, né? Ou seja, é uma tentativa de recuperar o que foi, né? Mas essa recuperação ela funciona com um tipo de regulação inadequada. É o exemplo, por exemplo, das pessoas que chegam a uma certa idade e que vão começar a ter uma vida de jovem, né? Ou seja, tem essa aceleração que não é dizer, eu não sou velho, não, eu ainda sou jovem, e eu vou fazer coisas, vou sair nas boates, vou nas festas. Então, eu estou lá tentando de capturar minha juventude perdida, né? Mas lá também não tem ressignificação, que é bloqueado não por um processo que seria mais melancólico, mas por um processo maníaco, de uma corrida para frente, né? Sem elaboração dessa transitoriedade. Então, esses são os dois primeiros exemplos que Freud dá. E aí ele chega num terceiro, um pouco depois, na página seguinte, onde ele fala do valor de transitoriedade, que é um valor de raridade no tempo. Isso que é importante, no tempo. Então, isso pode evocar microprocessos de perlaboração, de Durcharbeitung, através da ressignificação que as coisas podem, pouco a pouco,
por nossa própria atitude psíquica, ter. Então, eu falei dessas três hipóteses freudianas de propósito, de uma maneira, vamos dizer, vaga. Por quê? Porque eu acho que essas três hipóteses freudianas, elas funcionam para a velhice e a morte, mas também para a ecologia. E podemos ver, por exemplo, tem uma psicanalista famosa de Nova York, o nome dela é Susan Bodner, que se deu conta que muitos dos pacientes dela, jovens pacientes, na faixa de 25, 30, 35, tinha uma vida de excesso, tinha uma vida de consumo de drogas, cocaína, mas também álcool, de sexo desfreado, enfim, um tipo de gozo assim generalizado. E o que era muito estranho é que quando ela tocava esse assunto com os pacientes dizia, não, isso não é um problema, não. Isso é o que a gente está fazendo. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui fazendo análise para falar disso, isso não tem nada a ver. Isso são as coisas que a gente faz. Aí ela ficou assim, como assim, né? E, continuando esses processos, a queixa principal dessas pessoas, porque essas pessoas eram todas pessoas com empregos muito bons, ganhando muito bem a vida, não do jeito nenhum marginais ou pessoas, como dizer, frequentando hospitais por causa de situações de drogas graves. Não, são pessoas que paradoxalmente, tinha uma vida extremamente, eu diria mesmo da frança superior da sociedade. A queixa principal para fazer análise era o quê? Ser mais eficaz, ganhar mais dinheiro e trabalhar mais. Aí ela ficava, onde que a gente está indo aqui? Quem é essa situação? Até que um dia apareceu alguma coisa, quando ela diz, mas para trabalhar mais, para ganhar mais, tudo que você está fazendo lá, saindo, bebendo, sexo o tempo todo, isso não está atrapalhando? E aí a pessoa respondeu, está lá no livro, né? Ela disse, olha só, eu faço parte da primeira geração que já sabe que não vai ter filhos, porque não temos futuro e isso acabou. Então, vamos aproveitar tudo que a gente pode aproveitar agora. Pronto. Isso é um fato clínico novo, né, e que se generaliza. Não é um caso isolado. Né? Então, a Susan Bodner, porque ela escreveu bastante sobre a ecopsicanálise, ela destaca esse ponto como sendo realmente uma novidade clínica que é muito importante e que vem com esses conceitos que eu trouxe lá de ecoluto e de eco-ansiedade, né? Bom, toda vez. Você quer fazer uma intervenção? Por favor, é curioso você citar, e foi uma das passagens que eu mais grifei no livro, até fiz uma dobrinha, eu sempre faço uma dobra assim nas passagens que eu quero voltar. Essa passagem que você está falando, coincidência, você está escolhendo ela para falar, está nas páginas 130, 131 do livro do Henry. Então, está aqui apresentando novamente Ecopsicanálise, editado pela Zagodoni. Na 130, 131, e aí eu tinha marcado isso aqui para te fazer uma pergunta, Henry, porque, de fato, eu ouvi isso no consultório algumas vezes já, de mulheres, de uma questão que antes, né, era atravessada, vou ter um bebê ou não, eu quero ser mãe ou não. Essa questão agora está atravessada por uma questão da ansiedade ecológica, né, da ansiedade do futuro, esse luto com relação ao futuro, que vale a pena ter um bebê neste mundo? Né? Não só do ponto de vista do capital, mas também do ponto de vista da destruição que o capital incidiu, né, sobre o mundo, mas algumas pacientes têm me feito esta questão. É uma questão diferente do eu quero ser mãe ou não.
que antes era muito situada, né, no âmago de cada sujeito, né, uma mulher que tem que se haver com a maternidade, com o fato de quer ou não quer um bebê, mas agora essa questão ficou para fora também, ela tem essa dimensão ecológica que antes não aparecia, né? No texto do Freud, a gente não tem nem notícia disso, né? Agora estou ouvindo isso com frequência, em especial das mulheres, mas claro, dos homens também. Vale a pena ter um bebê? As pessoas estão falando isso no dia a dia. Pô, não vou colocar ninguém no mundo sabendo que o mundo está hiperaquecido, está hiperpopuloso, etc. O que mais que você tem ouvido? O que você Sim. diz mais sobre isso? Não, eu concordo com você. Né? Essas coisas começam a chegar no consultório. Eu acho que elas vão chegar cada vez mais. Também nos homens. Por exemplo, eu tive casos de homens que estão também querendo fazer cirurgia para ter certeza de não poder ter filhos, né? A vasectomia. Vasectomia, ou seja, tem lá alguma coisa que está acontecendo, né? E que, como dizer, e que tem a ver com alguma necessidade que precisamos, como psicanalistas, de pensar, né? Porque nosso laboratório primário é o consultório, né? Também a observação dos movimentos sociais e também o fato que estamos nós também alcançados por isso. Ou seja, podemos nós também começar a se preocupar, a ver os enchentes aqui, os incêndios lá, enfim, os tsunamis, enfim, tudo que está acontecendo, o verão mais quente do século, etc. Então, é por isso que a posição relacional é interessante, porque podemos colocar dentro dos nossos atendimentos nossas próprias, como dizer, nossas próprias interrogações também sobre isso. E isso, naturalmente, remete aqui a uma questão ética. Eu vou dar um exemplo aqui que eu cito no meu livro e que eu achei tão interessante. Ele é um exemplo que vem de um analista americano chamado O'Connor, e é a propósito da analista Frieda Fromm-Reichmann, que estava na Alemanha, uma analista judia, trabalhando na Alemanha antes da guerra, e o nazismo está começando a subindo, né? E ela recebe uma jovem paciente, e essa jovem paciente estava com uma multidão de medos. Ela estava com medo. A paciente também judia. E elas começam a trabalhar, né? E depois de um certo tempo de análise, essa paciente melhora, né? E tudo bem, ela termina essa parte da análise dela e alguns dias depois os nazistas chegam, pegam ela e ela morreu nos campos de concentração. A Frieda Fromm-Reichmann escapou e conseguiu ir para os Estados Unidos, onde ela vai continuar o trabalho dela. Então, eu estou perguntando, junto com o O'Connor, o que é essa história? Essa história é a história de alguém, Frieda Fromm-Reichmann era uma analista extremamente séria, que faz o seu trabalho, que analisou os medos da paciente dela e conseguiu, a partir de uma abordagem intrapsíquica, ver quais são as fantasias, quais são, talvez, os elementos históricos e familiares que trouxeram ela até esses medos. Enfim, ela fez o trabalho de uma psicanálise clássica que, nessa época, não tinha outras opções. Né? Mas a questão é a seguinte: não teria sido melhor Frieda Fromm-Reichmann dizendo à paciente: olha só, minha querida, aqui somos judeus. Está subindo lá um negócio que é extremamente perigoso. Vá embora daqui. Quite esse país. Vá na zona que não tem isso
e uma boa parte dos seus medos vão desaparecer. Aí depois, vamos ver se você ainda quer fazer uma psicanálise. Ou seja, considerar o fato que existem eventos políticos, aí aqui eu estou ampliando, existem eventos ecológicos, né? Existem eventos biopsicossociais, né? Que têm uma influência e que, como analista, não podemos mais ignorar, alegando que estamos em nosso consultório trabalhando com as fantasias dos nossos pacientes, né? Então, o exemplo de Frieda von Reichmann, para mim, é muito importante e ela abre um caminho para pensar ou repensar a questão da nossa ética em relação a esses eventos que acontecem a nosso redor. E, vamos dizer, a crise climática, para resumir, vou chamar a crise climática o bolão de tudo isso. A crise climática é um delas. Ou seja, podemos continuar a fazer de conta que nossos pacientes vêm para falar da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos, e não ver que tem outras coisas que também vêm lá, como dizer, de uma maneira transversa, ter influência muito importante. Ou seja, isso é essa questão de pensar uma ética contemporânea para a psicanálise. Sim, tipo, o que eu tenho visto também nos estudos sobre o racismo, eu acho que isso conversa com o que eu tenho visto, uma interpretação clássica, assim, né, que nega essas coisas externas, por exemplo, o racismo estrutural no Brasil, poderia levar a gente a ouvir uma pessoa negra se queixando de uma perseguição na padaria. Hoje eu me senti perseguido pelo segurança na padaria, ou no shopping, ou no supermercado, e o analista sem letramento racial, sem observar essas coisas externas, a ecologia racial, por assim dizer, né, do Brasil, o analista poderia interpretar isso como uma fantasia paranoica do sujeito, né? Isso é um erro terrível, terrível, né? Uma falta ética, eu diria, terrível. Da mesma forma, né, interpretar homens e mulheres que estão dizendo: nossa, eu estou com muito medo de ter um bebê agora, porque eu não sei se o mundo vai existir, se a gente vai ter água, se João Pessoa vai sobreviver ao aumento do nível do mar, né? Isso é real. Isso é real. João Pessoa pode desaparecer, Nova York pode desaparecer. Está falando de 50 anos, né? Tempo da existência de alguém no mundo, né? Então, assim, será que isso deve ser interpretado como paranoia, né? Fantasia interna? Ou a gente deve dar um pouco de crédito, né, a essa externalidade que os pacientes trazem, né? Assim, existe uma externalidade que a gente precisa não desmentir, né, Henry? Assim, o conceito que me vem, eu não sei se você está dialogando um pouco com o Ferencz nesse sentido, você traz muito do Lacan também, além de outros autores aqui no livro, mas eu acho que o desmentido, você sente que o desmentido, no sentido de não está acontecendo nada, não, isso é coisa da sua cabeça, você sente que o desmentido é uma operação presente nesse tipo de, sabe, falta de atenção do analista para aquilo que é externo, por assim dizer? Sim, eu concordo plenamente. Tem a desmentir, bom, tem os processos. Eu fiz um subcapítulo sobre os processos de defesa, né? Os mecanismos de defesa. Você então, os mecanismos. Os mecanismos de defesa funcionam absolutamente também do lado do analista. Não querer saber da questão racial, ou não querer saber da questão de gênero, bom, vamos dizer que isso hoje está realmente diminuindo muito, mas não querer saber da questão ecológica, isso ainda é alguma coisa que realmente precisa de ser
pensar. Também não querer saber do fato que eu sou uma pessoa que está envelhecendo. Não querer saber que eu estou me aproximando da morte, que eu tenho que me virar com isso. E que como isso vai ou não vai influenciar minha escuta. Isso também tem um papel. Ou seja, é claro que essas dimensões ela precisa de ser visto dentro de um contexto que é maior, ou seja, quer dizer que a sessão de análise se abre sobre, vamos dizer, o espaço maior e se torna um diálogo onde o analista também tem coisas que não são, como dizer, resolvidas pelo clássico, para falar de Lacan, sujeito suposto saber, que tem coisas lá que realmente nos colocam juntos com nossos pacientes a poder pensar juntos sobre isso. E eu diria que essa mutualidade ela é uma nova dimensão do trabalho que podemos fazer como analista. Né? Aí, bom, em relação a isso, e particularmente na ecologia, essa necessidade ética, ela precisa de ser construída, porque não eu estou insistindo no meu livro sobre isso, não é de fazer um tipo de defesa e vamos voltar para a natureza, nossa mãe natureza, vamos protegê-la, tá entendendo? Não é do jeito nenhum por aí, porque o que pode ser mostrado é como esse romantismo naturalista, na verdade, constitua um lado do capitalismo do neoliberalismo. Um não pode funcionar sem o outro. Né? Então, isso implica o quê? A necessidade de desconstruir a noção de natureza até não sobrar mais nada. E a esse momento podemos, talvez, pensar uma ecologia, mas em uma ecologia sem natureza. E isso realmente permitiria como dizer, de deslocar o foco dessas coisas que são o romantismo da natureza. Por exemplo, tem essa coisa de abraçar as árvores. Eu não tenho absolutamente nada contra abraçar as árvores. E é verdade que, para algumas pessoas, isso é muito bom. Mas isso não vai mudar nada a situação ecológica do planeta. Tudo bem, vou me sentir um pouco melhor. Ok. Né? Aí tem um negócio... Bom, vou dar um exemplo. Em 2005, o Werner Herzog, o diretor alemão, ele fez um documentário chamado Grizzly Man. E esse documentário é sobre um americano, Timothy Treadwell, e também a namorada dele, a Amy Huguenot, que foram viver na Alasca com os ursos grizzly. Você sabe que são animais muito impressionantes. Né? Eles passaram lá 16 verões, junto com os grizzlies. E o Treadwell, ele começou a se considerar como fazendo parte do povo grizzly, como ele diz. Né? Até que, em 2003, eles fizeram uma coisa diferente. Eles passaram do fim do verão para entrar no outono, ou seja, setembro, outubro. Em outubro, os ursos eles precisam de comer muito, porque está chegando o inverno e você sabe que eles vão dormir, então eles precisam de constituir uma reserva para poder passar o inverno. Resultados, Timothy Treadwell e a Annie Huguenot foram comidos, foram devorados. Né? Então, isso quando a gente está pensando, eu recomendo muito, muito, muito esse documentário, é um filme impressionante, né? Como o pensamento de se imaginar como sendo um grizzly dentro dos grizzly, dessa vivência de uma natureza totalmente imaginária. Eu tenho um outro exemplo, que é a mesma Susan Bodner, que tinha uma paciente, e essa paciente, no momento, diz: eu vou fazer uma trilha na floresta, lá no nordeste dos Estados Unidos, e eu vou viajar, não sei se for 15 dias. Ela ia sozinha na floresta, fazendo trilha, como eles fazem lá nos Estados Unidos. Né? E ela foi e ela voltou. E aí
ela voltou e a Susan Boda não conseguiu se aguentar. Ela diz, e os ursos? E aí a paciente ela respondeu, é interessante botar isso em relação ao outro, lá, o Treadwell. Ela disse, os ursos não têm problema. A única coisa é que você tem que respeitar a ursidade deles. Aí a Susan Bodner diz, mas o que é a ursidade dos ursos? Aí ela respondeu, a ursidade dos ursos é de considerar que os ursos fazem coisas de ursos e que nós, como humanos, fazem coisas de humanos e que não somos ursos. E aí tudo funciona muito bem. Olha só que coisa interessante. Né? Diferente do homem-urso, que queria se tornar um homem-urso. Eu adorei esse documentário também, assim, é muito impressionante. Ele faz parte de uma das aulas do curso de psicanálise e animalidade, né? Porque a gente vê... Eu pensei em você, claro. Né? A gente vê... Isso é um sintoma razoavelmente frequente de pessoas que se identificam mais com os animais do que com o grupo humano, né? Então, humanos que querem ser mais gatos e cachorros, que salvam mais os cachorros atropelados e adotam gatinhos, do que estão interessados, por exemplo, em humanos que estão passando fome. Isso não é uma questão que toca essas pessoas. Então, isso clinicamente, politicamente, me parece também um tema relevante, né? Assim, pessoas que vão para a floresta e vão querer, né, viver com os macacos, com os ursos, com, né, os lobos, enfim, não renegar de alguma forma. De novo, tem alguma coisa da negação, ou do desmentido, ou da foraclusão, como você fala várias vezes no livro também, uma foraclusão generalizada. Você chega a citar isso, né, a partir do Miller, que parece haver um tipo de indistinção, por exemplo, né, entre o que humanos fazem, o que ursos fazem, né, o que os outros animais fazem. Né? Sim, quando você vai, por exemplo, no Instagram, você tem cada vez mais esses pequenos vídeos de interação entre humanos e animais que não são considerados como animais domésticos. Né? Que seja urso, que seja tigres, que seja leões, que seja, enfim. Você tem muitos desses pequenos vídeos, e aí você está dizendo, oh, que coisa fofinha, olha só com o urso ele está brincando, ou o tigre que está lá junto com o cachorro, ele não faz nada, etc, etc. Né? Que são, toda vez, naturalmente, situações extremamente singulares, resultado de uma história muito longa entre um adestrador e um... Bom, mas isso aparece assim como um discurso de estamos tudo bem aqui na vida com todos os animais. Né? Então, o que eu estou dizendo é que isso não vai na direção de uma preservação e de um pensamento ecológico. Isso é um movimento que, vamos dizer, cultiva um certo imaginário naturalista. A natureza é boa, a natureza é legal, e vamos ficar tudo junto na natureza, e o vilão neoliberalismo vai desaparecer. Não vai ser assim, não. E tenho aqui uma citação do Herzog, numa entrevista depois do filme, que eu gostaria só de dizer que depois de fazer o filme, ele diz o seguinte, relatando sobre o documentário que produziu, Herzog declarou, essa na página 123. 123. 123. Declarou que não descobri nenhum parentesco, nenhuma compreensão, nenhuma piedade. Viu apenas a indiferença avassaladora da natureza. Herzog é totalmente freudiano. Uhum. Totalmente. Tipo, infelizmente, os ursos não são ursinhos carinhosos ou ursinhos antropomórficos, como a gente gostaria que eles fossem, né? Agora, a paciente de Bodner, ela sacou. Ela disse que tem que respeitar a ursidade. Exatamente. Ou seja, o urso faz coisas de ursos. Exato. Vamos deixar o urso fazer as coisas de ursos.
Exato. Que é um pouco a perspectiva do Jacques Derrida também, quando ele fala da alteridade. Um dos lugares de reconhecimento da alteridade mais bonitos que a gente tem é exatamente reconhecer a animalidade dos animais, né? É uma outra espécie, né? Um outro modo de ver o mundo, de funcionar no mundo, de se relacionar com o ambiente, né? Assim, que não é o nosso, é diferente, mas tem algumas interseções? Claro que tem, mas é outra coisa. Agora, quero voltar para uma passagem que eu também grifei aqui no livro, queria que você comentasse um pouco. Tá lá na página 41. Deixa eu ver se é essa mesmo. Esse é do efeito da melancolia, quando você cita o Harold Seals, que é um autor também que eu adoro, um kleiniano super interessante, né? O Harold Seals. Ele escreveu um livro curioso, Henrique, eu li há muitos anos atrás, o Esforço para Tornar o Outro Louco, L'effort pour rendre l'autre fou, né? Um livro muito bom que eu recomendo. E aí você está citando o Seals aqui, e aí me veio uma questão, principalmente a partir da 41, quando você fala assim, quando ele fala, vou ler aqui, na 41, aqui Seals faz referência ao paciente psicótico, que numa fase depressiva se deixa literalmente morrer de fome, ampliando identificada como um ambiente não poluído. A poluição corresponderia à foraclusão, não apenas na sua dimensão edípica do ódio para as gerações futuras, mas também de um passado do qual não conseguimos ter lembranças. Esse não poder fazer nada sobre a poluição constitui, então, uma outra causa possível da apatia. Não adianta fazer alguma coisa. A situação já está perdida, como nossa infância, que foi do jeito que foi, e não podemos mudar nada nela. Então, essa passagem que eu grifei, queria que você comentasse um pouquinho, porque é uma sensação que eu tenho também no consultório, já ouço muitas vezes, né, amigos, a sensação que eu tenho de vez em quando mesmo, de um efeito melancólico, né, assim, não adianta fazer mais nada, tipo, o que a gente pode fazer? Vamos abraçar a árvore, eu vou plantar aqui no meu jardim, né, uma jabuticabeira, isso vai resolver, né, o que a Vale e as mineradoras estão fazendo, né, o que a Braskem está fazendo agora em Natal, que ela destruiu uma cidade, o que a Vale está fazendo em Minas Gerais. Plantar a minha jabuticabeira vai ser resistência suficiente ao que a Vale faz no Brasil, por exemplo? Então, me fala um pouquinho desse efeito melancólico e só juntando uma outra pergunta, porque você fala isso também nesse capítulo, por que as pessoas continuam, algumas pessoas têm esse efeito melancólico e outras pessoas têm a destruição como objetivo também. Elas poluem, elas apoiam, sabendo que a Vale faz o que faz, sabendo que essas indústrias fazem o que fazem, elas apoiam, elas querem um carro mais poluente, elas querem... Então, assim, esse duplo efeito, né? De um lado, a melancolia, dizer, puta merda, eu quero plantar minha jabuticabeira, eu quero né, lutar contra a destruição do mundo, mas parece que não adianta fazer nada. E, do outro lado, um efeito contrário, assim, ultra esquizo-paranoide, eu vou destruir tudo também. Eu vou comprar um carro mais potente, que polui mais, eu vou comprar um avião que polui, eu vou comprar meu jet ski novo para poluir mais ainda. Foda-se. Então, me fala um pouco desse duplo efeito. Então, você acabou de descrever os dois primeiros pontos do artigo de Freud, né? Ou você entra na estagnação, acabou... o que é o sentido de toda essa beleza que vai desaparecer, acabou, não tem mais a fazer nada. E, do outro lado, essa reação maníaca, que é também um tipo de formação reativa, né? Eu vou fazer ainda mais,
porque de jeito nenhum dá para mudar nada, então eu vou fazer ainda mais, eu vou consumir mais, eu vou viajar mais de avião, eu vou jogar mais lixo, enfim, porque eu não estou nem aí, eu vou aproveitar. Isso também é o discurso aqui, eu não quero filhos, não, eu vou gozar. Eu vou gozar lá o mais possível, tá entendendo? Bom, isso sim. Então, eu acho que o ponto-chave de onde eu quero chegar é essa ética melancólica. Então, por que ética melancólica? Melancólica porque eu diria que eu não escolhi a palavra do ponto de vista literal da psicopatologia e do sentido dessa palavra na psicopatologia, mas mais no sentido depressivo, da posição depressiva. É alguma coisa como uma integração sem negar o fato que, sim, a situação está ruim, sim, a ecologia é escura, dark ecology. Não tem coisas que podem, por exemplo, nos levar para mas não tem problema daqui a 5 anos se a gente reage, tudo vai voltar bem. Não, vai não, já passamos. E não é um negócio, por exemplo, você está mas daqui para 2050 vai diminuir muito o consumo de energia fóssil, etc. 2050, gente, 25 anos. Isso é brincadeira, não é possível. Ou seja, sim, tem essa dimensão melancólica que eu acho que todos começamos a sentir, isso que eu chamo de ecoluto. Agora, como qualquer luto, ele precisa de ser atravessado, ele precisa da sua significação, ele precisa... a gente sabe que a gente vai morrer, mas isso significa que a gente parar de viver hoje? Ou vamos atravessar essa crise da nossa mortalidade? Então, a ecologia tem essa dimensão. Não vamos evitar realmente situações graves nesse planeta. Mas será que não podemos fazer nada? E essa ética melancólica, ela pode agir em vários níveis, né? Ou seja, cada um faz o que ele pode a partir de onde ele está localizado. Que seja plantar o jabuticabeira, sim. O que seja, se você é ministro do meio ambiente, poder desenvolver alguma política, ou se você trabalha numa cidade que você pode organizar alguma coisa. Por exemplo, aqui em João Pessoa temos projetos que mudaram um plano diretor da cidade e que tem um futuro extremamente escuro de poluição e de deflorestação, vamos dizer, da mata aqui, que é assombrador. Bom, então, cada um vai fazer o que ele pode, e o ponto realmente central é de poder divulgar, educar, falar. Porque, do ponto de vista da eco-ansiedade, lá na Finlândia, naturalmente na Finlândia, né? Na Finlândia, eles já estão organizando, o Pikala, que é um dos autores que eu estou citando, eles já estão organizando grupos de fala para poder compartilhar a ansiedade ecológica das pessoas e também pensar o que podemos fazer. O que podemos fazer aqui no nosso bairro, o que podemos fazer na nossa rua, o que podemos fazer na nossa cidade, e por aí vai. Não temos muita outra opção. Mas é claro que ficar paralisado e traumatizado, congelado, não vai ajudar. Também não é uma opção. Então, relembrando, gostei muito dessa leitura desse texto do Freud, né, sobre a transitoriedade. Primeira reação, o doloroso cansaço do mundo. Segundo, a rebelião contra o fato constatado, que é essa defesa maníaca, né? Eu vou, então, quebrar tudo junto. E a terceira, que você está propondo como... O valor de transitoriedade como valor de raridade no tempo. Ou seja, traduzindo isso, como dizer, são os microprocessos de perlaboração
cada um a seu nível. E que eu chamo de uma ética melancólica de uma ecologia escura. E eu fiz aqui, eu citei, do ponto de vista um pouco artístico, né, algum tipo de momentos intercalares, né, com opções que são um pouco irônicas, mas que mostram como também, do ponto de vista artístico, podemos colocar o dedo nesses pontos. Eu vou ler o primeiro aqui, que é o seguinte. Qual página? A página 10. Vamos considerar os resíduos radioativos. Eles estão armazenados em alguns lugares, geralmente não muito divulgados, em alguns buracos cavados em zonas remotas, ou são jogados em contêineres no fundo do mar. Vamos agora imaginar que esses resíduos possam ser armazenados em quantidades pequenas, em contêineres seguros de vários tamanhos e colocados como monumentos nas praças públicas, nas esquinas das avenidas importantes, ou ainda melhor, em cada casa, em cima do buffet ou na cristaleira. Poderia até ter um pedaço maior no MASP. Em última análise, são nossos resíduos e são da nossa responsabilidade. São nossos objetos melancólicos, memórias do futuro para uma ecologia escura. Muito boa essa passagem. Isso é uma ideia a partir do Timothy Morton. Quem é esse Timothy Morton? O Timothy Morton é um filósofo inglês que estudou bastante os filósofos contemporâneos, também o Deleuze, Guattari, e que tem um conhecimento muito aprofundado da psicanálise, que seja de Freud, que seja de Lacan, enfim, um autor bem interessante. Muito legal. Te ouvindo, me veio também um filme recente que eu vi na Netflix, vou tentar achar o nome, é uma distopia sobre o fim do mundo. Sim, com Julia Roberts. Isso, exatamente. Sim. Me escapa o nome aqui, mas a ideia, eu queria saber o que você acha, que aquilo me pareceu tão capitalista, nesse sentido assim, de que os ricos estão um pouco... não sei como caracterizar essa posição dos ricos, ainda me vem o desmentido ou a denegação como o grande mecanismo dessa lógica do bunker. Eu quero chamar isso de lógica do bunker. Sim, o mundo vai acabar, eu já sei disso, e eu já estou construindo o bunker. Eu vou sobreviver. Então, distopia que vai, curiosamente, ter dois destinos, Henry, não sei se você concorda, ou a lógica do bunker, ou a lógica da viagem interespacial. Nós vamos colonizar outro planeta. Vai fazer a mesma coisa lá. Exatamente, e vamos destruir o próximo, né? Vamos destruir o próximo planeta, mas a elite vai conseguir sair. Eu sou bilionário, já construí meu bunker, ou já estou construindo minha nave espacial. Sim. E vou entrar numa cápsula criogênica para me preservar e algum alienígena vai me achar. Bom, você tem razão. Isso é exatamente uma dissociação. A gente podia falar também da cripta de Abraham e Torok. Né? Essa cripta, né? Você vai construir seu bunker, realmente vamos fazer uma cripta aqui. E esse que eu chamo de foraclusão generalizada. Bom, eu estou tomando liberdade em relação ao conceito de Millet, né? Eu estou utilizando ele de uma maneira mais geral, porque é fundamentalmente a dissociação. Né? Ou seja, eu vou fazer alguma coisa e que isso não tem mais nada a ver, porque eu vou me safar com isso, eu vou num outro planeta, ou eu vou cavar um buraco lá e ficar anos sobrevivendo, e os outros foda-se. Né? Bom, isso é uma das opções. Quando eu falo dos mecanismos de defesa, eu descrevi várias possibilidades. Né? É uma das opções. Outra opção, por exemplo, é a formação reativa, que é gozar através de tudo. Também é um foda-se que não quer ver, que não quer saber. Hein? Eu diria que o menos K de Bion. Vamos lá, ele não quer saber de nada.
Perfeito, perfeito. Tem alguns comentários aqui, o primeiro do Otávio, sugerindo a leitura do livro Tatiana Roque, O Dia que Voltamos de Marte. Não conheço, Não conheço também. Vou procurar. Obrigado pela sugestão. Valeu. Pessoal, se vocês quiserem fazer questões, propor alguma coisa, algum comentário, estamos já caminhando para o encerramento dessa conversa, então fiquem à vontade. Queria fazer mais uma questão. Agora, antes de falar um pouquinho isso, o Matheus está sugerindo esse Don't Look Up, ou Não Olhe para Cima com o DiCaprio, né? Que é exatamente a saída. Eu vou fazer minha nave espacial e vou conseguir sair, né? Ou o bunker ou a nave espacial. Quer dizer, a lógica Sim. Parece ser essa. Mas queria que você comentasse, Henri, com relação à presença do Lacan aqui no seu livro, também é uma presença super importante, né? Capítulo 3, principalmente. Me fala um pouquinho dele, assim, como é que o pensamento lacaniano entra aqui, qual que é a correlação, porque você tem uma história com o pensamento lacaniano, queria que você comentasse também o Index, que você... Sim. Bom, minha formação é freudo-lacaniana, né? Então, eu tive essa formação e eu trabalhei durante muitos anos lá na Bélgica com essa formação freudo-lacaniana. A associação Le Questionnement Psychanalytique é uma associação lacaniana. O índice, que agora é disponível em português, né, pela editora Toro, né? O índice, eu construí ele de uma maneira, vamos dizer, foi uma... É por acaso, porque eu nunca tive a ideia de fazer isso, tá entendendo? Senão eu acho que eu não teria feito. Foi fazendo. Aí foi o seguinte, eu, no decorrer da minha análise, que eu fazia com o lacaniano, já que era a minha formação, eu li os seminários, né? Aí chega um momento que você leu todos, né? Bom, tudo bem. E o resultado é que estava numa bagunça total na minha cabeça, né? Porque, naturalmente, eu tinha lido assim, vamos ler a transferência, porque a análise da transferência, vamos ler a angústia, vamos ler... Então, não na ordem, né? Bom. Aí eu decidi de começar de novo, mas lendo a partir do primeiro, na ordem, e de anotar os pontos que me interessavam para poder encontrar, porque às vezes eu estava aprendendo onde que está falando disso. Né? E aí você está lá na frente de 27 livros e você diz, não, tudo bem, eu vou abandonar, eu nunca vou encontrar. Né? Aí eu disse, eu vou anotar as coisas que me interessam, eu vou lá, né? E o que aconteceu depois é que cada vez mais as pessoas me ligavam. Onde que eu posso encontrar isso? É isso, está ficando onde? Aí, bom. E aí, no final, a editora que veio me buscar dizer, parece que você fez um trabalho lá sobre Lacan. Eu disse sim. Então, foi assim que o livro foi feito. Depois, para a terceira edição, eu refiz tudo, reli de novo tudo, para que seja um pouco mais completo e pronto. Agora acabou. Eu não vou mais mexer com isso, não. Mas, então, isso é a história. Eu fiz isso assim, no movimento da minha formação freudo-lacaniana. Aí depois eu comecei a me interessar a outras coisas. E assim que eu trabalhei Bion, eu trabalhei os Thomas Ogden, então esses autores mais recentes. Depois de Ferenczi, porque eu fiz aqui em João Pessoa, eu fiz um seminário em 2008, 2009, 5 anos de seminário sobre Ferenczi. Ninguém falava de Ferenczi. Olha só. Aí eu fiz esse seminário, depois com o grupo menor, a gente trabalhou Bion, a gente trabalhou Thomas Ogden, Antonino Ferro, e aí depois disso eu encontrei a psicanálise relacional, eu comecei a abrir o espaço e a ter esse seminário de psicanálise relacional que agora acontece quinzenalmente, online. Online. Isso. Então, eu dediquei um capítulo, se é online, é aberto para quem quiser, né? Claro.
Eu dediquei um capítulo no meu livro Ecopsicanálise. Por quê? Porque como é uma parte da minha formação, de repente eu pensei como que eu poderia dizer alguma coisa em termos lacanianos dessa situação. E aí eu vi que sim, tem alguns conceitos que são bem operacionais, como, por exemplo, o imaginário, o simbólico, o real, e como, literalmente, isso dá um arcabouço para poder pensar também, eu não estou dizendo que é limitado a isso, mas também a situação da ecologia em termos de real, simbólico, imaginário, enfim. Aí eu dediquei esse capítulo, mas não é um livro lacaniano, só tem esse capítulo. Perfeito, perfeito. Eu fiquei com essa impressão, assim, com a rápida leitura que eu fiz inicialmente, né, do índice, de que pudesse ser lacaniano, mas depois eu li o capítulo 1 e 2, e li esse capítulo, né, que tem a passagem que eu citei aqui, da autora que a gente citou agora há pouco, Bodmer, exatamente. E é muito, muito, aliás, é um elogio, assim, importante, que eu gosto muito do seu estilo de trazer vários autores, várias perspectivas teóricas, sem uma escola, né, fechada, avessa ao diálogo, é de fato uma psicanálise relacional, né, está conversando com vários autores, então isso ficou... Aliás, na psicanálise relacional, é uma especificidade de não ter mestre. É muito mais uma comunidade de psicanalistas que troca as ideias, mas não tem uma pessoa que diz, sim, é o grupo de fulano, tá entendendo? Não, realmente. Aí tem pessoas, por exemplo, na relacional, que estudam Laplanche, tem outros que estudam Ferenczi, tem outros que estudam, como eu fiz também, os sistemas dinâmicos não lineares, que me interessam muito, tem outros que estudam a psicanálise e neurociência, ou psicologia de desenvolvimento, enfim, é um espaço extremamente grande de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade e de troca. É isso que eu gostei. Então, eu trabalho assim. O que Lacan diz que pode ser interessante, o que Bion diz que pode ser interessante, o que os relacionais estão dizendo, né? O que Freud diz no primeiro tempo. Será que... Bom, é isso. Última questão aqui do Otávio também, o Henrique comentou sobre a trilogia da qual o livro apresentado fará parte, com o último volume abordando outros aspectos. E sobre a questão ambiental em si, você pensa em fazer mais trabalhos, pensa em trabalhar mais? Ok, Otávio, obrigado pela pergunta. O terceiro volume, vamos dizer, vai ter uma parte importante sobre essa questão do envelhecimento e da morte. O livro todo, eu estou pensando com outros artigos, porque vai ser mais uma coletânea que vai responder. Eu fiz um livro chamado Estudo de Psicanálise Relacional, então isso vai ser Estudo de Psicanálise, volume 2. Mas vamos dizer que 2/3 do livro vai ser sobre o envelhecimento e a morte. Aí eu fiz lá, já tem um artigo sobre, por exemplo, supervisão, que a Vera Iaconelli publicou. Vai ter também um outro artigo que eu escrevi sobre como fazer psicanálise com crianças com a abordagem relacional. Enfim, vai ter outras coisas. Mas sobre ecologia, por enquanto, eu não tenho outros projetos, porque eu estou, por enquanto, só lançando esse livro, então eu gostaria de falar dele em vários lugares e depois a gente vê, né, se tem interesse. Claro, perfeito, muito bom. Tomara que cresça o projeto, né? Como eu te falei, estou num projeto de pesquisa novo agora sobre psicanálise e animalidade, então, assim, me interessa muito que você continue a produzir e a comentar esses temas, né, assim, sobre ecologia, em especial a nossa relação com a animalidade. Se você quer alguma interlocução sobre animalidade, a gente pode, quando você quiser, conversar. Adoraria. Muito, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Estreamos com chave de ouro a parte do projeto aqui de extensão da UFMG. Queria lembrar que esse canal, a parte pública e gratuita e aberta desse canal, é parte do meu projeto de extensão como professor universitário, sou professor da UFMG, é um projeto de extensão que visa a divulgação científica da psicanálise, o que tem
aparecido na pesquisa. Recomendo, então, vivamente o livro do Henry Crutzen, Ecopsicanálise, está aqui, Para uma Ética Melancólica de uma Ecologia Escura, editado pela Zagodoni, colega Adriano Zago, aí também bravo editor, trazendo coisas muito boas para a gente. Muito obrigado, Henry. Até a próxima. Espero conversar com você mais vezes. Valeu. Também. Um abraço. Tchau. Tchau.